nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje um grande convite. Jesus nos convida a sermos seus discípulos. Ele quer de fato ensinar para cada um de nós como deveremos viver plenamente neste mundo. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho extraordinário. Aqui está o fundamento do seguimento ao Salvador. Jesus vê que a multidão está feliz, a multidão está envolvida por muitas emoções, sentimentos, que é bom, mas ainda não teve consciência do que de fato significa segui-lo, seguir a Jesus. Por isso que Jesus olha para trás e diz: quem não renunciar ao pai, à mãe, à esposa, os filhos, irmãos, as irmãs e a própria vida, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso causou um escândalo para todo mundo. As pessoas não entenderam o que Jesus estava dizendo. Como assim? Ele quer que nós neguemos a família, o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos? Ele quer que nós neguemos a própria vida? Claro que não. Pelo contrário, Jesus está dizendo: quem se apega ao dom que ele deu, o dom da família, ele mesmo deu para nós vivermos em comunhão e fraternidade. Quem se apega não tem um sentido da vida plena, que é o próprio Jesus. Por que Jesus disse isso? Para mandar que nós nos desapeguemos. Porque quando nós estamos apegados a algo que é humano, limitado e passageiro, nós evitamos de ter em nós o sentido da eternidade, do próprio Jesus. Jesus quer que nós nos esvaziemos, como assim ele o fez, como Cristo Senhor nosso, para estarmos a serviço, para sermos obedientes à vontade do Pai. E aí, no mundo de hoje, como é que você vai entender isso, querido irmão, querida irmã? Veja, Jesus dá 2 exemplos. Não podemos ir no oba-oba, tá seguindo alguém porque viu ali algo extraordinário, viu um sinal forte. Eu tenho que ter consciência de que aquele ao qual estou seguindo é o sentido da minha existência. É ele o norte, o fundamento. É ele a raiz que me dá toda a motivação, todo o sentido de poder estar em família, trabalhar e podermos de fato construir a nossa vida sobre a rocha que é ele mesmo. Então Jesus quer que você tenha consciência. Por isso que dá esses 2 exemplos aqui no Evangelho. Ele diz: olha, aquele homem que foi construir aquela torre, e se ele não sentou e calculou se pode ou não terminar, depois os outros vão zombar. Ele fez por fazer, vamos ver se dá certo. A mesma coisa, o rei
Um rei que vai guerrear com 10 mil contra 20 mil não tem consciência do que está fazendo, a não ser que tenha sentado, preparado e calculado que realmente seus guerreiros podem enfrentar. Senão ele tem que mandar uma comissão para negociar. Vejam que Jesus está trazendo para nós um sentido de uma consciência plena, forte. Por isso que hoje, queridos irmãos e irmãs, é o que Jesus está dizendo. Sermos seus discípulos é de fato participarmos do seu poder em vida. E assim iremos valorizar muito mais a família, mas não apegados. Estarmos em família, vivendo fraternalmente, e estarmos cada dia mais tendo esse sentido que de fato vale a pena, como seguidor de Jesus o Salvador, termos esta possibilidade de podermos viver concretamente como ele viveu em família também aqui no mundo em que nós estamos, mas sabendo que o sentido primeiro da vida não somos nós, não é a pessoa humana. O que dá sentido à existência à vida é Deus, Ele, o Salvador. Deus abençoe a sua família, muita força, muita coragem, muito ânimo e, acima de tudo, a centralidade de sermos discípulos do Senhor. Porque Ele disse: se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E nós queremos renunciar a tudo. Ele, em primeiro lugar, a Sagrada Família, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.